Você já se deu conta que às vezes você está no meio de uma conversa e aí você sabe exatamente o que você precisa falar, os argumentos que você tem que utilizar, só que chega na hora de você falar, sai outra coisa da tua boca. Isso é uma coisa muito comum. E o problema disso não é que é falta de comunicação. O problema é que quem está falando no comando traz as palavras que você está soltando. Eu vou te explicar isso nesse vídeo e você vai entender como é que você pode melhorar os seus relacionamentos pessoais e os seus relacionamentos profissionais depois que você entender como que você lapida a sua comunicação e mais do que isso, a origem da sua comunicação. Eu falo que tudo é comunicação, só que se a gente não souber usar as palavras certas no contexto certo, entendendo a situação e se entendendo, a chance de dar errado é muito grande. Então vamos lá. Eu quero começar trazendo para você um contexto que é aquele contexto que todo mundo fica remoendo, na verdade. As pessoas elas acham que elas têm problemas de comunicação. De fato, tem gente que tem problemas de comunicação. E vamos entender aqui que problemas de comunicação eles podem ser vários. Pode ser a pessoa que ela gagueja, pode ser a pessoa que ela não consegue se desprender de determinados termos que geram cacofonia, determinados termos que fazem a pessoa não sentir credibilidade, tá? Isso daí são falhas de comunicação, principalmente se você tem um objetivo a ser atingido. Mas tem muita gente que fica tentando um monte de técnicas, ensaia um monte de frases e no final das contas fala: "Ah, eu preciso fazer um curso disso, curso daquilo e etc." E no final das contas, na hora que vai fazer uma palestra, que vai fazer uma apresentação, ou que tá naquela DR com o marido, com a esposa, acaba que ou a pessoa explode, ou a pessoa trava, ou a pessoa se cala, ou a pessoa depois se arrepende do que falou. E isso tudo tem um fundo. O fundo que é o cerne da questão, eu diria assim, é o seguinte, que o problema não é a fala em si. O problema é aonde está nascendo esta fala. E aí, quando eu falo de nascer a fala, eu quero explicar para você o seguinte: a comunicação, ela não começa na sua cabeça. A comunicação, ela começa no seu coração. E aí você fala assim, Lu, coração, coração não pensa, coração pulsa. Tá. Só que a gente está falando de sentimentos. Então, tudo na nossa vida tem pitadas de sentimentos, de emoções, de experiências vividas, de memórias e tudo mais. Então, fica comigo que você vai entender como que você pode melhorar a sua comunicação se você conseguir fazer esse paralelo do que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, tá? Tem um livro que eu gosto muito, que eu tô lendo esse livro e trabalho com ele também, é Acolhendo a Sua Criança Interior, tá? Eu vou deixar o link para você aqui embaixo. Esse livro é um livro, você vê, eu vou fazendo minhas marcações, eu vou fazendo as minhas anotações aqui, tá tudo aqui. Então, esse livro eu vou juntar com outros conhecimentos que eu tenho de outros livros, tá? Nesse livro, a autora ela traz o conceito que é o conceito da criança sombra e do adulto consciente, tá? Criança sombra, criança sol e o adulto consciente. Para começar a entender essa situação, né? O que que é a criança sombra? Agora eu vou trazer para o meu jeito de explicar para você. A criança sombra é aquela criança que viveu memórias e ela guardou sentimentos daquilo que aconteceu. Vou fazer um paralelo com outro livro, não sei se está aqui, outro livro que chama Ansiedade, do Augusto Cury, que ele fala de janelas killer. Então lá ele fala o seguinte, que quando a gente tem memórias de algo que aconteceu que foi ruim, isso gera um impacto e fica gravado ali na sua mente. E aí, juntando com outro livro que eu tô lendo também,
ele fala da questão do quanto isso fica printado no nosso corpo, ou seja, são os somatic markers, aqueles marcadores somáticos no seu corpo. Sabe quando você passa por uma situação que te lembra algo que você já viveu que foi ruim e te dá calafrio? Isso é o somatic marker, tá? Ou seja, é a reação do seu corpo diante de algo que aconteceu, tá? Então vamos entender aqui. Quando ela fala da criança sombra, essa criança é uma criança que, por exemplo, tem medo de rejeição, essa é uma pessoa que tem medo de não ser suficiente, é uma pessoa que quer se proteger, é uma pessoa que aprendeu a se proteger cedo demais, talvez. Tudo isso de acordo com as bagagens que você teve na sua vida. Tudo isso de acordo com as experiências que você viveu, tá? E aí, o que que acontece? Essa criança sombra, ela possivelmente teve determinadas necessidades que não foram atendidas. Por exemplo, a necessidade de acolhimento, a necessidade de segurança, a necessidade de validação, a necessidade de pertencimento. Para pensar um pouco no teu passado, lá na tua infância, as coisas que você viveu e tenta pensar em algumas coisas que aconteceram que você percebeu que você não foi acolhido, não foi acolhida. Você não foi abraçado, você não foi entendido. Isso certamente tem uma memória aí na sua mente. Se você ativar isso, você vai lembrar de algo que aconteceu. E nessa época, se você era muito criança, muito provavelmente você não soube se defender. Mas aquilo ficou marcado. São os somatic markers, são as janelas killer. E aí, quando você está no seu presente, você acaba vivenciando isso novamente. É mais ou menos assim que acontece. Imagina, deixa eu pegar uma coisa aqui para ilustrar. Imagina que você tem uma coisa que aconteceu no passado e você tem um episódio que aconteceu no presente. Esse episódio do presente, ele ativa algum gatilho na sua memória que faz com que se junte isso aqui. E aí, o que você viveu lá atrás e que você talvez não tenha comunicado, agora, como adulto, você reage a esse fato comunicando o que você não comunicou aqui. Porque agora você é uma pessoa adulta. Só que quando você está nesse impacto muito forte da emoção, a forma como você comunica, as palavras que você utiliza, a linguagem corporal que você coloca, ela muitas vezes pode ser uma linguagem de proteção, uma linguagem de validação, de autoafirmação ou de ataque, tá? A pessoa que está aqui no presente recebendo essa informação, a pessoa não teve nada a ver com o seu passado, mas ela está recebendo essa carga porque isso vem de você lá de trás, do que você viveu, entende? Então, o que que acontece? É importante você entender que isso não é fraqueza, isso é falta de clareza sobre você. Outro dia eu estava conversando com um aluno, virou meu aluno. Estava conversando com ele na fase ainda onde a gente estava se entendendo para ver se ele queria adquirir meus serviços e tudo mais. E aí ele me fez uma pergunta, falou assim: "Você cuida de empresa ou você cuida de pessoa?" E a minha resposta para ele foi: toda empresa é composta por pessoas. Então, se não olharmos para pessoas, não estaremos olhando para a empresa. Eu acredito demais nisso. Por isso que quando eu falo sobre planejamento estratégico de negócios, eu falo sobre desenvolvimento humano. Quando eu falo sobre ter times melhores, líderes melhores, a gente precisa olhar para as pessoas. Se você quer se comunicar melhor, você precisa olhar para você, entende? E aí ele falou: "É, faz todo sentido". Então, vamos
tornar um pouco mais prático isso. Eu gosto de trazer exemplos para que você consiga entender, né? Começar a materializar no seu dia a dia aí. Então, imagina que você está numa reunião, tá? Aí você fala assim: poxa, nessa reunião aconteceu tal coisa e eu falei tal coisa, e a pessoa fala: nossa, mas você foi direta, né? E aí, lá no seu subconsciente, o que que você pensa? Você pensa assim: eu fui direta. Porque se eu não for direta, se eu não me impuser, a pessoa não vai me respeitar, vai passar por cima de mim. Isso é um pensamento seu. Pode ser que isso seja verdade, pode ser que não. Mas este pensamento, ele certamente vem de alguma experiência que você teve lá atrás e que você percebeu que se você não se impusesse, se você não fosse direta, a pessoa não te daria atenção. Talvez até tenha acontecido isso. E você tirou como lição que você teria que ser uma pessoa direta. E aí, quando a gente fala de ser direta, as pessoas confundem um pouco ser direta com ser agressiva. Às vezes você não precisa de agressividade, na maioria das vezes, de verdade, você não precisa de agressividade, mas você precisa trazer clareza da informação. Dentro do método Akidá, que é o método que eu desenvolvi aqui, que é um acrônimo de acolhimento, clareza, direção e ação, eu sempre falo o seguinte: que se você não trouxer clareza para a pessoa e você não der direcionamento para a pessoa, você, primeiro, vai perder a atenção da pessoa. Segundo, essa pessoa vai rodar em círculos, porque ela não tem direcionamento. Então, quando eu falo do processo de acolher, acolhimento, clareza, direção e ação, acolher é você se entender, se escutar. Caso você não faça isso, talvez numa conversa mais difícil, por exemplo, num processo de liderança, você não fale como o adulto consciente, mas você fale como a criança sombra. Aquela criança que passou por um episódio aonde ela foi magoada, desprezada, não teve as suas necessidades atendidas. Então ela vai impor uma comunicação mais enérgica para o time, por exemplo, porque na cabeça dela, ela entende que se ela não fizer isso, as pessoas não vão dar atenção. Você percebe que no final das contas, a raiz de tudo está lá atrás? Parece que não, mas sempre tem um gatilho com algo que você já viveu lá atrás, entende? E isso é importante de você saber. Então, eu vou te dar outros exemplos. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que diante de uma situação ela fica no silêncio, ela prefere não falar nada? Muitas vezes, essa pessoa que não está falando nada, ela está deixando de colocar a sua opinião porque ela tem receio de não ser aceita. Ela tem receio de ser rejeitada de fato. E aí, se você remontar a coisas que aconteceram, pode ser que quando ela era criança, ela foi falar e o pai falou assim: fica quieta, senão você vai ficar de castigo. Percebe? Isso são coisas comuns de acontecerem na vida da gente quando a gente é criança. Só que dependendo de como isso tem um impacto para você, isso vai reverberar ao longo da sua vida, por anos e anos e anos e anos. E mais do que isso vai reverberar num casamento, isso vai reverberar no seu trabalho, na forma como você mostra o que você é capaz, na forma como você vai atender seu cliente, entende? Isso daí são coisas que elas vão sendo acumulativas na sua vida. Imagina que você tá naquele relacionamento onde você vira para a pessoa e fala assim: caramba, você nunca me escuta.
No teu subconsciente, o que você está trazendo é: eu tenho medo de de não ser importante para você. Essas são as frases que eu chamo de subliminares. São aquelas frases que você fala para dentro, que você fala com você, diferentes das falas que você fala para fora. Só que as falas que você fala para fora, elas têm origem no que você falou para dentro. Entendeu? Então, por exemplo, quando você tem líderes, aqueles líderes que são pessoas que controlam demais, ou pessoas que têm dificuldade de ter conversas difíceis, ou pessoas que explodem diante de momentos de pressão. Essas pessoas, lá no fundo, nos sentimentos delas, elas têm medo. Tem medo de não serem respeitadas na autoridade delas, tem medo de errar, porque líder também tem medo de errar. Essas pessoas, elas têm medo muitas vezes de não dar conta. Então, essa questão da forma como as pessoas falam, ela precisa ser entendida. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e aí estava falando sobre relacionamentos, né? Sobre relacionamentos humanos, sobre família. E aí estava falando quantos casamentos se desfazem porque as pessoas não conversam. E não é só conversar, conversar de amenidade, conversar o que tem que comprar no mercado hoje. Não, é conversar para conseguir entender um ao outro, entender aonde é que estão os medos daquela pessoa. Porque quando você entende os medos dela, quando você ajuda a entender os seus próprios medos, você faz com que essa pessoa também entenda a fala dela. Muitas vezes a pessoa ela é agressiva e não é com você, é com ela. Ela tá machucada lá dentro. E aí a fala que sai da boca dela é uma fala rude, é uma fala dura, é uma fala de cobrança. Só que às vezes não é sobre você. É sobre ela. Ela tá se cobrando, porque ela foi cobrada. Aí eu quero desmistificar um lance aqui, né? Você pode pensar assim, tá, Lu, mas você tá falando tudo isso e no final das contas, então eu tenho que ser a Madre Teresa de Calcutá e aceitar tudo e entender que todo mundo tem seus problemas. Mas e eu? Onde é que eu entro nisso tudo? Não é essa a ideia, tá? A ideia é que você consiga entender a sua fala, a origem da sua fala e como você pode se tornar uma pessoa melhor. Porque você melhorando, você consegue melhorar o relacionamento com outras pessoas. As coisas começam a fluir melhor. É o flow que eu falo. E quando isso flui melhor, a pessoa quer conversar mais com você, quer estar mais tempo perto de você. E a pessoa também cresce. É um erro a gente achar que a gente só pode fazer o outro crescer e aí vai dar certo. A gente tem que crescer primeiro. Você tem que se desenvolver primeiro. Você tem que entender as suas limitações primeiro. E quando você se lapida, você lapida outra pessoa. Aqui no meu processo de desenvolvimento de pessoas, muitas vezes eu falo assim: tá, mas vamos entender por que você está usando essas palavras. Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu obstáculo? E diante do que a pessoa me diz, eu consigo ajudá-la a refletir aonde ela está engasgando, aonde ela está pedalando. Porque a comunicação que ela está usando com ela está sendo falha. Ela não está se dando clareza, ela não está se dando direção. E quando as pessoas conseguem alcançar isso, conseguem entender isso, vira uma chave. Por isso que os negócios começam a prosperar, as pessoas me dizem: "Puxa, meus relacionamentos melhoraram, no trabalho a liderança melhorou", porque a pessoa se tornou melhor. A pessoa cresceu, ela conseguiu se entender. Por isso que eu gosto muito de fazer uma mistura de todos os conhecimentos, todas as bagagens que eu tenho,
para que eu consiga trazer soluções únicas para cada pessoa. Porque eu sei que cada pessoa é única e que cada momento da vida de cada pessoa também é único. Então, esse processo de autoconsciência, de entender se quem está falando é o teu adulto consciente ou é a tua criança sombra, esse processo é muito importante. O adulto consciente, ele para observar a emoção. Ele não fica negando que ele não está sentindo uma coisa ou outra. Ele não reage automaticamente. Ele escolhe as respostas. Ele pensa, porque ele sabe que depois que ele falar, isso vai gerar um impacto, isso vai gerar uma ação. Isso pode gerar uma mágoa ou pode gerar uma devoção, pode gerar uma gratidão. Só que para ele passar para esse processo de consciência, ele precisa entender como é que aquela situação chega para ele. A mesma coisa para você. Você tem que pensar assim: olha, eu vou entrar numa reunião difícil. Como que eu preciso me preparar? O que que pode dar de errado nessa reunião? Qual que é o perfil das pessoas que vão falar comigo, se é que você conhece? Tem pessoas que são mais enérgicas? Como que eu lido com isso? Emocionalmente, você está preparado, preparada para isso? Você está antifrágil? Você está resiliente? Está seguro? Está segura do que você vai trazer, dos seus pontos, dos seus argumentos? Porque se você não estiver, o que vai acontecer é que a sua criança sombra vai vir à frente e a sua comunicação vai ser infantilizada. E o infantilizada não significa necessariamente você falar assim: ai, não fala assim comigo. Não é isso. Mas é aquela fala que você percebe que não está no racional, está na criança birrenta, está na criança que está se sentindo desprotegida, com medo, acuada, ou que quer chamar atenção. Já viu aquelas reuniões aonde você fala assim: nossa, essa pessoa quer todos os holofotes para ela? Tem razões para isso. E se você começar a entender as razões dessa pessoa, buscar as origens disso, você vai saber conduzir a comunicação de forma que você supra a necessidade dessa pessoa e você atinja o seu objetivo. Agora, se você não se der conta disso, você vai perder numa negociação, por exemplo. Você vai malhar em ferro frio. A pessoa não vai te escutar. Aqui no marketing, a gente fala sobre você atrair a atenção da pessoa. E aí as pessoas sempre falam assim: ah, você precisa montar o mapa da empatia, você precisa entender quais são as dores e desejos da pessoa. Só que você tem que ir mais a fundo. Não é só isso. Você tem que sinceramente querer entender de gente. E quando você quer entender e quer criar essa ponte de comunicação que seja legal, viável, próspera, você precisa entender os sentimentos da pessoa. E isso não dá para fazer numa conversa rápida. Não dá para fazer com câmera fechada. Não dá, gente. Você precisa ter um olho no olho, você precisa olhar para o sorriso da pessoa ou para a cara fechada, para como ela gesticula, como ela está respirando. Tudo isso faz diferença. E se você não escolhe fazer essa curadoria, acaba que você acaba tendo uma comunicação falha. E por isso, justamente por isso, que você pensa assim: caramba, eu sabia tudo que eu tinha para falar, mas no final das contas, falei diferente. Porque você não olhou para você, você não olhou para o outro, você não passou por esse processo de autoconhecimento e de conhecimento do outro. E isso pode ser uma coisa rápida, se você tiver uma bagagem, se você tiver uma preparação, ou isso pode ser uma coisa que você vai construindo bloquinho a bloquinho.
Você precisa basicamente ter paciência para fazer isso. Se você não tiver paciência para fazer isso, você não vai conseguir evoluir nesse sentido. Quando eu falo no programa de aceleração, eu tenho um programa de aceleração para times, que é o Entrando no Flow, né? E nesse programa de aceleração, eu customizo as soluções, porque eu preciso entender os objetivos, onde que as pessoas querem chegar e quais são os entraves. Na maioria das vezes, a gente tem muito problema de comunicação. A gente tem problema de autoconhecimento. As pessoas, elas não se conhecem. E aí, quando eu vou trazendo clareza para elas, fazendo esses ajustes, fazendo com que elas se conheçam, a comunicação melhora, a produtividade melhora, as vendas aumentam, os times melhoram, a liderança sente mais engajamento. É muito legal. Para quem empreende, eu faço isso dentro do projeto Impulso. O projeto Impulso ele é um projeto voltado para empreendedores. E lá eu falo sobre vários assuntos relacionados ao empreendedorismo. Ele tem uma pegada mais voltada para o empreendedor. O programa de aceleração é mais voltado para o B2B, para empresas que têm estruturas, que têm times, uma coisa mais B2B mesmo, né? Business to business, tá? Então, resumindo para você, eu quero que você, a partir de agora, comece a pensar assim: quem está falando? Quem está no comando da fala? Sou eu, adulto consciente, ou sou eu, criança sombra? Criança machucada, que precisa de colo, que precisa de atenção, que está repetindo padrões, com uma roupagem diferente, mas que está buscando mecanismos de proteção, de cura, de aceitação, quem é que está no comando da sua conversa? Quem é que está no comando da sua comunicação? E também, agora para quem empreende, que gera seu próprio conteúdo, quem está no comando da geração do seu conteúdo? Pensa sobre isso. Isso aqui é uma sequência de aulas que eu vou deixar aqui para você. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar também sobre como surgem as crenças limitantes. Então, fica de olho e a gente se vê no próximo vídeo. Espero sinceramente que esse vídeo tenha agregado, tenha te ajudado e tenha te feito refletir um pouquinho. E nas próximas vezes que você for falar com alguém, sempre se pergunta: quem está no comando da fala? A minha criança sombra ou o meu adulto consciente? A gente se vê.